Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado. Ó Maria concebida sem pecado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, hoje, nossas duas meditações terão como interlocutores de Jesus mulheres. Vamos ver como é que Jesus age e reage diante de duas mulheres em situações bem complicadas. Primeiro, um evangelho bem difícil. Meditar sobre ele é até bom para a pregação de vocês quando forem padre, porque é um evangelho difícil. O encontro de Jesus com a cananeia. A insistência que vence a Deus. Várias vezes na Sagrada Escritura, sobretudo no Antigo Testamento, Deus se mostra duro e até mesmo ríspido, a ponto de nos deixar meio escandalizados. Vocês sabem, uma das dificuldades pastorais na leitura da Sagrada Escritura é sobretudo no que diz respeito a alguns textos do Antigo Testamento. Imaginem quando Deus manda exterminar os habitantes de Jericó. Quando Deus manda destruir os amalecitas, sem deixar ninguém vivo. E ainda acha ruim porque Saul não matou todo mundo. E Samuel chega e diz, e mata na presença de Saul. Então, há textos que são difíceis para a mentalidade de hoje a gente explicar. E aí a gente recorre, claro, aos recursos da exegese, para explicar que aquilo ali era da mentalidade da época, era a teologia da Guerra Santa, e tem todas essas explicações, são verdadeiras e são válidas. Mas eu prefiro que ao invés de dar essas explicações todas, a gente aprenda e a gente ensine ao povo de Deus a acolher o texto como ele está, acolher o texto como ele é, e a enfrentar as dificuldades do texto, colocando-se humildemente à escuta de Deus, sem querer dar um jeitinho em Deus, para que ele fique mais palatável, para que ele fique mais aceitável. É o caso aqui. É o caso aqui. Veja, no fundo, a questão é que Deus não é do nosso tamanho. Deus não é um Deus que corresponda às nossas expectativas. Quantas vezes eu já disse essa frase para vocês nesse retiro? Que Deus não corresponde às nossas expectativas. Deus muda as nossas expectativas. Deus não responde às nossas perguntas. Deus muda o nosso modo de perguntar. Quantas vezes eu disse? Está aqui, olha. Deus subverte, muda, transforma minhas expectativas. Porque minhas expectativas têm a mim como centro. Isso mesmo inconscientemente. Minhas expectativas partem de quê? Dos meus projetos. Que partem do meu modo de pensar. Das minhas prioridades. Mas meus projetos, minhas prioridades, minhas expectativas são as de Deus? Ah, mas ele me chamou. Sim, chamou. E chamou para quê, meus filhos? Vinde em meu seguimento. E eu vou para onde? Para onde eu te mostrarei. Passo a passo. Pouco a pouco. É cada surpresa. Ou seja, esse sair para caminhar com o Senhor é um sair. Isso a gente meditou na segunda palestra desse retiro. É um sair contínuo. É um sair o tempo todo. Sair de mim do meu modo
para ir a mim do modo de Deus. Saí de mim com meus projetos para ir para mim com os projetos de Deus. Veja, nós vivemos em Êxodo, nós somos peregrinos, somos estrangeiros no mundo e somos estrangeiros nesta vida. Nesta vida minha, eu sou estrangeiro. Só lá, na plenitude do reino, eu receberei uma pedrinha branca com um nome novo, que eu ainda não conheço. Está lá no Apocalipse. São Paulo diz: agora a gente vê como no espelho, mas não é o espelho atual que vocês olham e ficam lá 10 minutos olhando a própria beleza. Não, é o espelho do tempo de São Paulo. Era um espelho fosco, quase como o fundo de uma bandeja inox que você... Então agora nós vemos como um espelho. Não adianta, eu não entendo tudo da minha vida, eu não entendo tudo da vida da igreja, eu não entendo tudo da vida do mundo. Agora eu vejo como espelho. Agora conheço o desígnio de Deus de modo imperfeito. E como dói isso. Lá eu conhecerei como sou conhecido. Lá, só lá. Vejam, a gente tem que ter na vida, se querem ter uma vida de fé de verdade, a mística do peregrino. Nós vivemos no exílio, longe do Senhor. Nós não temos aqui na terra cidade permanente. Estamos à procura da que está para vir. Por quê? Porque a gente tem tanto medo de lembrar que aqui a gente está de passagem. E só lá a gente permanecerá para sempre. Quando a gente tem essa consciência, a gente é livre. Porque se coloca numa atitude de escuta, de disponibilidade diante de Deus. Então, é preciso compreender que mesmo a dureza do Senhor, aquelas coisas que me escandalizam no Senhor, que eu não entendo. Olha que frase, coisas que me escandalizam em Deus. Por quê? Porque Deus não é como eu quero. Deus não é a minha imagem e semelhança. Vejam, essas coisas a gente tem que entender que são um modo que o Senhor tem de nos educar, de nos corrigir, fazendo-nos amadurecer e crescer no seu caminho. Pois bem, a perícope que nós vamos ver agora, né, o pedaço do Evangelho, a parte da Escritura, é uma passagem que vai nesse caminho, porque nos mostra Jesus particularmente duro, ríspido. Nosso Senhor, que é tão doce, nesse Evangelho aparece cuspindo fogo, cuspindo brasa, duro, ríspido. Então vejam, Jesus partindo dali, retirou-se para a região de Tiro e de Sidônia. E eis que uma mulher cananeia daquela região veio gritando: Senhor, filho de Davi, lembre do cego, mas dessa vez não vai surtir efeito. Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. A minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, nada lhe respondeu. Não deu bola, viu, dessa vez. Então os seus discípulos se chegaram a ele e pediram-lhe: despede-a, porque vem gritando atrás de nós. Quer dizer, vem dando escândalo. Dando escândalo. Jesus respondeu: eu não fui enviado. Repare que Jesus não fala com a mulher. Não dá bola. É como se ela não estivesse ali. Veja. Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas ela, aproximando-se, tantinho que Jesus parou para dar a resposta aos discípulos. Veja, e vocês imaginem a cena. Jesus vai na frente. Jesus vai sempre na frente, sozinho. Tem que entender o que é que os evangelistas... Ele é o mestre. Ninguém pode emparelhar com ele. Pedro uma vez tentou e se deu mal. Jesus mandou ele para trás. Para trás, Satanás. Para o lugar do discípulo.
Pedro queria discutir a relação. Pedro queria discutir com Jesus qual o melhor caminho, qual a melhor estratégia. Para trás, Satanás. Tu pensas como os homens. Quem quiser ser meu discípulo, siga-me. Venha atrás. Na igreja só há um mestre. Só há um guia. Só há um Senhor. Jesus. Então, imagine a cena. Jesus vai na frente, os discípulos atrás, e a mulher gritando. Então, os apóstolos pedem, resolva. Então, Jesus para dizer, eu não fui chamado, eu não vim a não ser para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Nessa horazinha que Jesus para, a mulher se aproxima, mas ela, aproximando-se, prostrou-se diante dele, certamente de modo escandaloso, como os orientais fazem, e pôs-se a rogar, Senhor, socorre-me. Veja, ele tornou a responder, e agora pela primeira vez Jesus fala à mulher, não fica bem tirar o pão dos filhos e atirá-lo aos cachorrinhos. Veja, chama a mulher de quê? Veja, ela insistiu, isso é verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Diante disso, Jesus lhe disse, mulher, grande é a tua fé, que eu chamo você de cadela, e você... grande é a tua fé, seja feito como queres. E a partir daquele momento, sua filha ficou curada. Muito bem. Vamos entender essa passagem. Vamos entender que teologia tem aqui. Vocês reparem que, repito, o que eu estou fazendo com vocês esses dias é uma Léxio Divina. O que é que a gente faz? Pega o texto e simplesmente segue o texto. Não é olhar somente as pessoas, não é isso. É escutar a palavra. A palavra. O que a palavra diz. Às vezes uma palavrinha, uma coisa. Lembrem, a Escritura é o corpo verbal de Cristo. Cristo tem um corpo físico. Está no céu, falamos sobre ele ontem. Glorioso. Cristo tem um corpo místico. Místico, na boa e antiga teologia, quer dizer sacramental. Mysterium, em latim, se traduz por sacramentum ou por mysterium. Então, santos mistérios são santos sacramentos. Ou seja, o corpo pessoal de Cristo, aquele que ele recebeu da Virgem e que entregou na cruz e foi glorificado, este corpo, ele sacramentalmente está presente, misticamente, no corpo da igreja. O céu já começou para a gente desde o batismo. O céu é o corpo de Cristo, eu disse ontem. E a igreja é o corpo de Cristo. É o lugar do Espírito, é o céu. Vejam, Cristo tem o seu corpo eucarístico, que desde a Idade Média, século XI, se chama também Corpus Verum. Corpus Verum é o corpo sacramental de Cristo. E nós temos o corpo verbal de Cristo, as Sagradas Escrituras. Do Gênesis ao Apocalipse, a Escritura fala de Cristo. Se Cristo é a palavra, cada palavra da Escritura nos dá Jesus. Do Gênesis ao Apocalipse. Os escritores, os místicos medievais diziam que Cristo é a palavra abreviada. Agora é tudo chique, todo mundo tem câmera digital, mas os mais velhinhos aqui, lembra daquele rolinho de filme que a gente fazia assim? Lembra? Pronto, Cristo é como aquele carretel. Ele é a palavra. Ali está tudo. Tanto que,
São João da Cruz diz que o Pai, ao nos dar o Filho, disse tudo, não tem mais nada a dizer. Ele é a palavra. E a Escritura são as palavras, é como se eu fosse puxando e vendo o rolo. Então, a Escritura é o corpo verbal de Cristo. É o corpo verbal. Um rito belíssimo da missa é aquele quando, nas missas estacionais, quando o diácono entra com o evangeliário, onde ele coloca o evangeliário? Coloca sobre o altar, não coloca no ambão. Coloca exatamente sobre o local, onde daqui a pouco estará o corpo sacramental do Senhor, corpus verum. Então veja como é bonito. Em cada missa, a palavra pronunciada se faz carne. Em cada missa, a gente come a palavra. Veja que coisa. Então a Escritura, vocês têm que estar atentos na Escritura, quando escutam a Escritura, quando meditam a Escritura, quando fazem a Lectio Divina, não é simplesmente com as ideias somente, é com a palavra. Por isso é importante dois conselhos que eu lhes dou nessa área. Primeiro, não usem muitas traduções da Sagrada Escritura. Escolham uma. Todas têm limitações, todas têm defeito. Tem as melhores e as menos boas. Escolham uma. Uma. Não é do ponto de vista técnico, a melhor é a Bíblia de Jerusalém. A última versão da Bíblia de Jerusalém tem uma ou outra doidice, não é? Mas, no geral, é a melhor. Uma outra que é muito útil, porque é aquela que pastoralmente aos pouquinhos vai se impor, é a da CNBB, que é uma boa tradução, de modo geral. Tem uma ou outra doidice também, mas de modo geral é boa. E é a que vai ser usada na liturgia. No lecionário, tem que ser a tradução da CNBB. E não fiquem tristes, mas posteriormente, nos próximos anos, não sei se nos próximos 5, 10 anos, porque na igreja tudo demora, até os salmos do ofício divino vão ter que ser com os da Bíblia da CNBB. É uma pena, porque esses salmos, apesar do Padre Fernando, professor de vocês, falar mal do nosso saltério o tempo todo, porque ele diz que não é tradução, é uma adaptação, mas é fácil para a gente decorar, é fácil para a gente cantar, é fácil para recitar, né? Como a CNBB traduziu a liturgia das horas. Só que a Santa Sé, é regra da Santa Sé, que os textos litúrgicos, os textos bíblicos usados na liturgia, sejam tirados tais quais de uma tradução da Bíblia aprovada pela Santa Sé, devidamente aprovada, para uso na liturgia. Então, por exemplo, os nossos salmos do ofício divino não estão em Bíblia nenhuma. Os nossos salmos do ofício divino foram traduzidos para o saltério litúrgico. Então, a Santa Sé não aceita mais isso. Quer dizer, cedo ou tarde, certamente a CNBB vai enrolar isso até não poder mais. Por quê? Porque a gente já decorou esses salmos, já está acostumado com eles, e agora novamente, não é? Veja, é de matar. Eu não sou tão velho. Esse ano eu completo 50 anos, eu já peguei 3 traduções de salmo, não tem quem aguente. Quando você decora, já se acostumou. Por exemplo, o salmo de hoje, o primeiro salmo de laudes, era tão bonitinha na oração do tempo presente que vocês me alcançaram. Diz assim, meu rochedo, nele não há fissura. Deus é um rochedo compacto, como eu gostava. Agora, meu rochedo, nele não há falsidade. Me tirou o gosto. Veja, entende? Então a gente, depois que se acostuma, aí vão e tiram da gente, é de matar. Então, mas no futuro vai ser uma outra tradução de salmo, mas por enquanto aproveitem essa, está certo? Então, o conselho que eu lhes dou, o primeiro conselho, ter uma tradução da Bíblia que vocês usem constantemente na Lectio, porque a palavra de Deus deve ser decorada. Não é a ideia, é a
lavra. Quando eu vivia no mosteiro, na Trapa, a gente fazia léxio pela manhã. Quer dizer, fazia léxio o dia quase todo, mas pela manhã era a hora mais propícia. Então pegava, por exemplo, um capítulo, um trecho da Escritura, né, isso cada monge escolhia conforme o Espírito indicava, e lia, relia, repetia, uma palavra que tocou, uma frase, repetia o texto, rezava, repetia novamente, terminava quase que decorando. Muito bem. Depois íamos para o trabalho. Alexo a gente fazia, a gente acordava 2h30 da manhã, 15 para as 3, parece que era assim. 15 para as 3 as vigílias, e depois não dormíamos mais. Ficávamos, então era o tempo de ficar na cela, rezando. Agora é uma malvadeza, porque a gente ficava rezando e a cama ali, dizendo venha, venha. E então quando era frio, a umidade lá no sul do Paraná, oh meu Deus. Então veja, a gente ficava até naquele espaço, você ia na cozinha, tomava um café, mas sozinho. O café você tomava sozinho. Na verdade era um lanche. E voltava para Léxio até às 6, quando tinha missa com laudes. Então, aquele texto que a gente leu, meditou logo cedo, depois trabalhando na agricultura, a gente repetia. Às vezes passava uma semana repetindo aquele texto. Repetindo. Veja, não é a ideia, não é o que as inspirações, as moções, os pensamentos que o Senhor me inspirou. Não, não, é a palavra. A palavra. Para o monge, eu falo no monge, mas os monges, eles herdaram e guardaram a experiência dos primeiros cristãos. Por isso é importante olhar o trato dos monges com a liturgia e com a escritura. Porque eles guardaram o melhor da tradição antiga cristã, como os cristãos rezavam. Então, para o monge, veja que coisa linda, dizer a palavra é Cristo, é participar da recriação, da criação constante do mundo. É a palavra santa de Deus, e essa palavra é o Logos, é o verbo, que reordena primeiro o meu mundo interior e depois o mundo à minha volta. Meu mundo interior é caótico, pensamentos contraditórios, desejos malucos, vejam, instintos selvagens. Eu pronunciando a palavra, o Logos. Logos é palavra, mas também Logos é pensamento. Veja, o pensamento é ordenado. Então eu repetindo a palavra que é Jesus. Essa palavra é cheia de Espírito Santo. Cristo é cheio de Espírito. O Senhor é Espírito. Veja, essa palavra vai reordenando a minha vida. Vai reordenando o meu coração. Mas vejam, os monges têm essa sabedoria. Eles nunca começam com o que é espiritual. Eles começam com o que é externo, material. Para que o externo, o material, vá condicionando o interno, o espiritual. Então, de tanto repetir a palavra vai tomando conta de mim. Vou dizer uma coisa a vocês, viu? Verdade verdadeira. A gente de tal modo vivia ruminando a palavra, daí vem a expressão dos medievais, ruminácio. Né? Aquilo que o boi, que os ruminantes fazem? Eles comem e depois passam o dia ruminando. O monge faz isso. Pela manhã se alimenta da escritura e passa o dia ruminando. Olha, isso é um negócio tão... pega a gente de tal modo que até para xingar um ao outro, claro, a gente não xinga falando porque não pode falar, xinga do pensamento. A gente xingava, a gente não, que eu não sei os outros, mas eu xingava com as frases da escritura.
Por exemplo, de vez em quando eu chamava meu padre mestre de cão morto. Aí depois eu digo, mas por que eu estou chamando o padre Manu de cão morto? Ah, é porque aquele semeio xingou Davi, assim. Aliás, Davi xingou, o general de Davi, Joabe, xingou assim, disse, meu senhor vai deixar esse cão morto criticando o senhor. Veja como é interessante, a escritura vai tomando conta de você. A escritura ela vai forjando o seu pensamento, o seu sentimento, o seu modo de rezar, o seu modo de ver o mundo. Mas lembre, a escritura é o corpo de Cristo, cheio de Espírito Santo, que vai lhe dando os sentimentos de Cristo. Então eu lhes digo, viu, meus filhos, lhes dou esses dois conselhos, lhes dou. Uma tradução só, de modo que vocês possam decorar. Porque se vocês decoram, cada vez que vocês ruminam, a palavra lhes diz uma coisa nova. A palavra de Deus é ilimitada. É ilimitada. Infelizmente, como a gente tem muita tradução, os católicos fazem aquele pirão de tradução, a gente termina sem saber de cor nenhuma frase da Escritura. Só ficam as ideias. Pode olhar. Os católicos só citam a Escritura, quando citam, em geral, de modo livre. De modo livre. Não como está lá, literalmente. E devem aprender a citar literalmente. Veja, a ruminar literalmente. Porque às vezes num mais, num porém, num porquê, está a força, está o sentido da coisa. Então veja que é o que a gente faz aqui. Eu tenho tentado fazer com vocês uma Léxio Divina. Bom, voltemos. Jesus estava fora da Terra Santa, no sul do atual Líbano, em região fronteiriça com Israel ao norte. Vez por outra, ele saía do meio do seu povo para sossegadamente ensinar os seus apóstolos e prepará-los para o momento decisivo da cruz. Quando o Senhor saía assim, não queria que ninguém o reconhecesse. São Marcos diz claramente, não queria que ninguém soubesse. Porque tem que compreender historicamente, Jesus começou o ministério público dele fazendo maior sucesso. Maior sucesso. Vocês podem perceber isso nos primeiros capítulos, capítulos 1 e 2 de São Marcos. Jesus começou fazendo sucesso. A multidão corria para ele, os fariseus iam escutá-lo, até das regiões vizinhas, da Decápole, que é região pagã, do sul do Líbano, aqui da Fenícia, tá certo? Da Sidônia, vinham. Então Jesus começa fazendo sucesso. Depois, as exigências dele, o modo como ele apresenta o reino, não é um milagreiro. Isso faz com que o povo comece a se afastar. Os fariseus, sobretudo os saduceus, apertam o cerco. Tem aquele incidente em Nazaré que a gente meditou ontem. Aí Jesus começa a perceber claramente que o seu fim não vai ser pacífico, que Israel não vai aceitá-lo. Jesus começa a ver que o destino dele, se ele for fiel ao Pai, é morrer. Vejam. E a partir daí, quando Jesus toma consciência disso, ele muda a tática dele. Existe uma mudança de tática no ministério de Jesus. A partir daí, Jesus continua sim pregando ao povo. Continua. Jesus morre chamando todo Israel à conversão. Mas a partir daí, Jesus começa a dedicar mais tempo só aos 12, preparando-os para o desastre da cruz, preparando-os para continuar a missão depois da morte e da ressurreição dele. Para fazer isso, para preparar os 12, Jesus tem que sair toda vez
dos ambientes onde estão os judeus. Senão não tem sossego. É quando a gente vê, às vezes, Jesus na Decápole. A Decápole era uma região, ali às margens do Mar da Galileia, dos dois lados, com 10 cidades que tinham um estatuto próprio. Os romanos, foi Pompeu que inventou isso. Quando entrou em Jerusalém, quando subjugou a Terra Santa, Pompeu Magno, general romano, que depois Júlio César deu fim a ele, pois bem, foi Pompeu quem estabeleceu a Decápole, 10 cidades com estatuto, com cultura pagã. Então, o que era que Jesus ia fazer quando expulsou quando mandou os demônios para os porcos? Tinha porco, não era região judaica. Em região judaica não existe, não se come carne de porco, não se encontra um ossinho. Os arqueologistas, os arqueólogos de Israel, procurando as origens de Israel, as escavações mais antigas, não encontram um ossinho de porco. Então veja, Jesus manda os espíritos para os porcos. Está em região pagã, região de Gerasa. O que era que Jesus estava fazendo em Gerasa? Ele queria ficar só com os 12 para lhes falar do reino de Deus, lhes falar da paixão. Jesus está lá na Cesareia de Filipe, no Monte Hermon, na nascente do Rio Jordão. Veja, lá só com os 12. Quando pergunta, vós, quem dizeis que eu sou? Está formando os 12. É o que ele está fazendo aqui também. Por isso, não queria que ninguém soubesse. Ele está em região pagã. Não está pregando. Não está pregando. É importante compreender que durante a sua vida pública, Jesus não aceitou jamais se dirigir aos pagãos. Somente após a ressurreição, ele enviaria seus discípulos ao mundo inteiro. Vocês nem fiquem perguntando, e aquela conversa de Jesus com a samaritana? Primeiro, os samaritanos não são propriamente pagãos, mas ali aquela cena de Jesus com a samaritana é todo um caso particular, porque está dentro da teologia de João. Aquela samaritana, vocês sabem, ela é a imagem da igreja. Da igreja. A igreja dos pagãos. Tá certo? A mulher diz, Jesus vai chamar teu marido. Veja, é a imagem da Samaria. Quem devia ser o marido da Samaria? Deus, o Deus Santo, o Deus único. A mulher fica descabriada, né? Não tem marido. Os samaritanos, apesar de se sentirem também povo de Deus, mas não tem marido, não são povo de Deus. Veja, Jesus é verdade. Tiveste 5, são 5 os deuses dos samaritanos. E o que tens agora não é teu marido. Então, veja, todo aquele encontro de Jesus por trás tem todo um sentido teológico. Santo Ambrósio, comentando esse texto, por isso, leiam os padres. Ofício de leituras. É o melhor modo de padre aprender a ler a Bíblia e a pregar, é rezar o ofício de leituras todo dia. Aprender com os padres da igreja. Santo Ambrósio, comentando esse texto, diz, veja essa mulher, é a imagem da igreja dos pagãos. Que igreja dos pagãos é essa? A gente. Aqui a gente é descendente de quem? De índio, negro e bárbaro europeu, os germânicos. Veja, ou os celtas. Veja, nossos antepassados se prostituíam aos ídolos. Éramos como essa samaritana. Então a igreja, que era a igreja, entre aspas, dos pagãos, e agora se tornou esposa. Aí Santo Ambrósio vai usar uma expressão que atualmente é deturpada, é adulterada. Santo Ambrósio diz, veja, essa igreja dos pagãos é uma casta, né, meretriz. Veja, ela era meretriz, abandonou a vida, deu baixa na carteira, tá certo? Era meretriz. E agora Cristo a tornou casta. Cristo a desposou, tá certo? Isso deu origem a uma leitura maluca, uma mania de dizer que a igreja é santa e pecadora.
Isso é heresia, senhores. A igreja não é santa e pecadora. A igreja é indefectivelmente santa. Só santa. Dizer que a igreja é santa e pecadora é luteranismo puro. A igreja é só santa. A igreja é corpo de Cristo. A igreja é templo do Espírito Santo. Agora, a igreja tem em seu seio pecadores. Nem nós somos santos e pecadores. Isso é luteranismo. Veja bem, Lutero é que diz que nós somos simultaneamente justos e pecadores. Não, não é isso que a Escritura ensina. Todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Daí o nome cristão tão bonito, Renato, renascido, no batismo. Renatos. Veja, um nome tipicamente cristão. Então, nós somos santos. Santos. Veja, olha o verbo. Nós somos santos. Agora, por causa da nossa concupiscência, ainda experimentamos as incoerências, as fraquezas de pecados. Temos pecados. Vejam. Não ser santo, viver no pecado, é apostatar. E aí é não mais fazer parte da igreja. É o que Santo Agostinho e depois São Tomás vão explicar. Eu posso ser membro da igreja só de corpo, mas não de alma. Quem vive no pecado, quem se deita no seu pecado, não é mais membro da igreja. Canonicamente, sim. Canonicamente, sim. Pode ser até padre, pode ser papa. Veja. Mas, na igreja, a igreja, qual é a essência da igreja? É ser uma comunidade que vive na graça de Deus, no amor de Deus. Eu me fechei de tal modo. Por isso, Santo Agostinho diz que a igreja, enquanto caminha no mundo, é corpo permixtum. Corpus permixtum. É misturado. É misturado. Mas o Senhor sabe quais são os seus. O Senhor sabe. No fim dos tempos, lembrem, o joio será separado do trigo. Então, Jesus, isso aqui porque eu estava falando que Jesus não vai aos pagãos, não é? Enquanto não prega. Então, essa passagem da Samaritana não vale para isso que eu estou dizendo aqui, tá certo? Porque aqui João tem toda uma teologia que ele quer mostrar. Lembre que o próprio Jesus diz: não vos dirijais aos pagãos, não entreis nas cidades dos samaritanos, e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, Jesus tem muito claro isso. Ele jamais aceitou se dirigir aos pagãos. Somente após a ressurreição, ele enviaria seus discípulos ao mundo inteiro. Agora não. Agora ele tinha vindo somente para as ovelhas da casa de Israel. Este era o seu projeto e ele nunca o mudou. Foi-lhe fiel. Jesus era bom, mas não era bonzinho. Prestem bem atenção a isso. Né? Lembre de cortar coração, aquela cena do Evangelho de João. Jesus está numa festa judaica. Está lá no pátio de Israel, dentro do templo. Aí chegam os gregos. Esses gregos, talvez gente da própria Terra Santa que morava nas cidades gregas, Cesareia Marítima, Séforis. Veja, então, queriam ver Jesus. Né? Lembram, chamam Filipe, Senhor, a gente queria ver Jesus. Eles não podem entrar no templo, tem que ficar no pátio dos gentios. Filipe vai a André. Estão aí uns gregos que querem ver Jesus. Chega para Jesus, diz para ele. Jesus não sai, não vai lá. Jesus não vai. Veja. Não. Lá dentro mesmo ele diz. Né? Agora o Filho do Homem foi glorificado. Veja. O que é que Jesus está dizendo? Esses gregos que estão me procurando são as primícias. Veja. Já os sinais da igreja. Que um dia,
Por isso ele diz: eu, quando for elevado, não agora, atrairei a mim todas as coisas. Quando for elevado. Elevado na cruz e na ressurreição. Para João, elevado é de uma vez só. Né? Subir a Jerusalém é subir também na cruz e subir para a glória. Eu, quando for elevado, atrairei todos a mim. Não agora. Não sai lá para ver os gregos. Não. Então, é o caso aqui. Tá certo? Jesus está na região de Tiro e Sidônia, ensinando aos discípulos, e não quer ser reconhecido por ninguém. Não está ali para fazer milagre algum, está ali para um retiro com os 12. E é nesta circunstância que se dá o encontro entre ele e a mulher pagã. Por algum motivo, ela o reconheceu. Vocês sabem que o pessoal do Oriente caminha muito, viaja muito. Certamente essa mulher ia às vezes ao norte da Galileia e certamente viu alguma vez Jesus pregando. Certamente viu. Lembre que os evangelhos dizem que vinha gente de toda a Galileia e das regiões circunvizinhas. Pois, para azar de Jesus, ela o reconheceu. E veio atrás dele pedindo em alta voz. Agora que é interessante. Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. É o grito perseverante e angustiado de uma mãe em favor de sua filhinha. É surpreendente a atitude de Jesus ante a súplica da mulher. Ele, porém, nada lhe respondeu. Jesus está decidido a não ceder no seu propósito de dirigir-se somente à casa de Israel. Seus milagres não tinham como finalidade, e não tem ainda, viu? Resolver os problemas das pessoas, mas era uma manifestação do reino de Deus. Tem que entender, os milagres que Jesus fez não era para resolver a questão das pessoas. Jesus fazia um milagre quando julgava conveniente a ocasião para mostrar o poder do reino de Deus. Por que curar aquele cego? Para mostrar que com ele, Jesus, a luz de Deus dissipa as trevas. Por que expulsar aquele demônio? Para mostrar o poder do reino de Deus, que expulsa o reino de Satanás. Jesus não fazia sessão de cura. Não fazia. Quantos leprosos havia em Israel? Quantos ele purificou? Quantos cegos? Repito, aquele aleijado mesmo, que botam pelo teto. Ele nem pensava em curar o aleijado, já disse a vocês. Filho, os teus pecados estão perdoados, pode ir em paz. Então tem que, veja, hoje existe a gente perdeu o foco do sentido do milagre hoje. Muitos na Igreja Católica estão abraçando a visão de milagre do Edir Macedo, um analfabeto. Analfabeto em cristianismo, em teologia, em tudo. Veja, cuidado, viu? Cuidado. A gente não é protestante, não é pentecostal. Desse pentecostalismo protestante, não. Nós somos católicos. Olhem a tradição apostólica. Os milagres existem. Os milagres existem. Podem-se pedir ao Senhor os milagres. Pode-se. Pode-se. Mas sempre com aquele pudor, aquela discrição, aquele espírito de pobreza, de saber que não posso obrigar Deus, forçar Deus a fazer milagre. O grande milagre que Deus faz em Jesus é fazer irromper o seu reino na nossa vida. Tá certo? Os milagres existem, e existem todos os dias. Milagres não são somente os milagres canonicamente aceitos ou segundo as exigências canônicas. Tem que ser uma cura imediata, completa, uma cura durável, duradoura, mediante a invocação do nome do Senhor, dos seus santos. Veja, esse é o milagre canonicamente estipulado, estereotipado para a causa de canonização. Mas os milagres são muito mais que isso. Vocês, quando forem padres, vocês vão ver milagres o tempo todo na vida de vocês. Porque Deus age no mundo.
Mas, repito, a gente não pode forçar nem condicionar Deus a milagres. Então, vejam, os milagres de Jesus, vou repetir, não tinham como finalidade resolver os problemas das pessoas. Era uma manifestação do reino. Como aqueles pagãos jamais compreenderiam a mensagem do reino, também não teria sentido algum realizar milagres ali. Aquela mulher não sabia o que era reino de Deus, aquela mulher não sabia o que era promessa messiânica, aquela mulher não sabia o que era Messias, não sabia nada. Tudo que ela sabe é que esse homem é mágico. Eu vi na Galileia esse homem diz que ele cura. Pronto. E eu estou com minha filha doente e eu vou gritar para ele curá-la. Vocês podem dizer, mas Dom Henrique, ela está dizendo filha de Davi, filho de Davi. Tá, porque eu ouvi o outro dizendo. Oriental é danado. Eu não me esqueço a primeira vez que eu fui à Terra Santa, quando a gente desceu do ônibus em Nazaré, tinha uns meninos, uns pirralhos. Aí eles olharam, primeiro eles olham de onde a gente é. Quando viram que era do Brasil, eles começaram. Corta unhas de Jerusalém, tudo mentira que não era de Jerusalém, da China. Corta unhas de Jerusalém, falando português, sem saber o que estavam dizendo. Veja, os povos do Oriente Médio são de uma capacidade de se adequar, porque ali vocês sabem, né? Quem já faz a Sagrada Escritura, ali sempre foi um lugar, uma encruzilhada de encontro de povos. Então ali todo mundo é poliglota, mistura as línguas, não sabe direito nenhuma e mistura tudo. Então essa mulher aqui, ela vai dizendo filho de Davi, veja, sem saber o significado do que é filho de Davi. Ela viu que dá certo, né? Ela viu que filho de Davi é um título bonito para Jesus, né? Os que o admiram, os que creem nele, que ela conheceu na Galileia, chamam no filho de Davi. E ela então vai gritar assim, mas ela não sabe o que é isso. E Jesus então não faz o milagre, tá certo? Não faz. Bom, ela insiste em pedir, insiste em seguir o grupo de Jesus com os 12. Não teme ser inconveniente. Não teme o não como resposta. Tem piedade de mim. É tudo quanto ela suplica. É a súplica angustiada de uma mãe. Então os seus discípulos se chegaram a ele e pediram-lhe: despede-a, porque vem gritando atrás de nós. Não é moleza, né? O dia todo essa mulher gritando. O livro dos Provérbios diz que 3 coisas fazem o homem desejar a morte: um vizinho briguento, uma goteira sem conserto e uma mulher faladeira. É o caso aqui. É o caso aqui, veja, essa mulher atrás, né, naquele moído, veja, o tempo todinho. Então os apóstolos aqui estão já desesperados. Veja, quando, então, como já expliquei, quando Jesus para escutar o que os apóstolos estão pedindo e para dar a resposta, a mulher escuta o diálogo entre Jesus e os discípulos e corajosamente mete-se no meio, cheia de humildade. Aproveita que estão parados conversando e aproxima-se, prostra-se e suplica: Senhor, socorre-me. Socorre-me. Né? Vale a pena imaginar o desespero, a ênfase dessa mulher. É surpreendente, mas Jesus continua inflexível. Não quer ajudar aquela estrangeira. Ele veio para os filhos de Israel. Por isso, com dura franqueza, diz a mulher: não fica bem tirar o pão dos filhos e atirá-lo aos cachorrinhos. Vejam, mais que dura, a resposta de Jesus é ofensiva. Cão, cachorro, lembra que cão morto. Veja, cão era o modo como os judeus mais nacionalistas e piedosos tratavam os pagãos, os cães pagãos. E os galileus eram os judeus mais nacionalistas. Os judeus da Judéia nem tanto, porque lá não tinha muito pagão. A região do templo, mas o norte, lembrem, Galileia das nações,
Desde o século VIII, quando os assírios deportaram as tribos do norte, eles encheram de pagãos aquela região, Galiléia das nações. Depois, quando João Hircano, um dos reis descendentes dos Macabeus, João Hircano e Alexandre Janeu, os dois, forçaram, eles levaram muitos judeus lá para cima, para povoar a Galiléia. Então esses judeus galileus eram mais políticos que os de Jerusalém. Os de Jerusalém eram mais religiosos. O pessoal da Galiléia era mais da teologia da libertação. Era religioso, mas uma religiosidade nacionalista. Era ódio aos romanos e desprezo total pelos pagãos que moravam nas cidades pagãs. Eram os cães pagãos. Os cães. Então veja, Jesus aqui chama a mulher, tá certo? De cadela. Uma cadela pagã. É depreciativo, é ofensivo. Veja, Jesus deseja testar essa mulher, prová-la, provocá-la. Eu fico pensando, a minha mãe é bem valente, eu fico pensando, se nós fizéssemos isso com minha mãe, ela diria, pegue o seu milagre e pendure no pescoço que eu não quero mais nada. Diria que ela, diria, porque eu já escutei quando era criança ela xingando São Paulo, quando eu escutava o São Paulo dizendo, as mulheres sejam submissas ao seu marido. Ela fazia macho crica com ele. Pois bem, escutem só. Mas essa mulher vai vencer o Senhor. Diante da teimosia dessa pagã, Jesus não tem a menor chance. Ela insistiu. Isso é verdade, Senhor. Repare que coisa linda. Isso é verdade, Senhor. Mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Vejam, com toda a humildade, de modo surpreendente, a mulher não somente não se ofende com a dureza de Jesus, mas retoma em seu favor a palavra ofensiva que Jesus usou. E mais, pegando Jesus pela palavra, suplica novamente a graça, o favor que está pedindo. É verdade, Senhor, nós não somos da raça de Israel. É verdade, Jesus, eu não conheço, admito, eu não conheço Deus, o seu Deus. Eu não conheço, mas me dê uma migalha do poder desse Deus, da bondade desse Deus. Veja, a mulher que começa pedindo, quase que de modo esperto, botando um filho de Davi no meio para convencer, veja, ela reconhece, é verdade, Senhor, é verdade. Como com a samaritana, Jesus diz à samaritana, o ecumenismo de Jesus é ótimo. Veja, a salvação vem do judeu, mulher. A gente adora o que conhece, vocês adoram o que não conhece. Jesus diz à samaritana. Jesus não negocia a verdade. Foi com Jesus que Bento XVI aprendeu. Ainda agora, na audiência de quarta-feira, ele condenou novamente o aborto, a eutanásia, o casamento gay, novamente tudinho. Já marcou o dia da renúncia, mas continua. Pode ler a catequese de quarta-feira passada. Então Jesus não negocia a verdade. Veja, tá certo? Bom, diante dessa humildade da mulher, Jesus se rende. Diante disso, Jesus lhe diz, mulher. E aí vocês imaginem o carinho, até a emoção dele. Mulher, grande é a tua fé. Seja feito como queres. E a partir daquele momento, sua filha ficou curada. Vejam, deste encontro, nós podemos aprender com o modo de confiar, de esperar e, sobretudo, de suplicar dessa pagã. Nela há todas as características da verdadeira oração. Confiança no poder do Senhor. Insistência. Atenção, viu, meninos? A oração
não é uma dinâmica cartesiana. Bom, o Senhor não já sabe o que eu quero, por que Ele não faz? Eu não já expliquei ao Senhor a situação uma vez? Ele não é sábio? Então, não é assim que funciona. Santa Mônica pediu 30 anos a conversão de Santo Agostinho. 30 anos. A oração tem que ser perseverante, humilde, persistente, insistente. Quantos dias? Quantos dias não, quantos anos? Orar sem cessar. Orar, pedir sem jamais desfalecer. Vocês podem se escandalizar, sobretudo quando estão fazendo filosofia, que ficam sabidos demais. Mas como? Uma coisa primitiva, né? Para que essa insistência em rezar? Santo Agostinho responde tão bonito na carta à Proba. A oração não é para informar a Deus. Ele já sabe antes de você pedir. Não é para informar a Deus. É para formar você. De tanto pedir, de tanto pedir, de tanto pedir, cada fibra sua vai aprendendo que depende de Deus. De tanto pedir, vai aprendendo que tudo ocorrerá no fim como Deus quer. De tanto pedir, você aprende a rezar, você aprende a amar, você aprende a pensar em Deus, você aprende a ser humilde. E de tanto pedir, mesmo que Deus não faça como você quis, você termina dizendo: Senhor, eu pedi tanto. Agora eu sei que o que aconteceu foi segundo a tua vontade. A oração não informa a Deus, forma a gente. Por que é que eu tenho que rezar como padre 5 vezes ao dia? 5, viu? Quando vocês forem... Desde o diaconato é obrigado. 5. Leituras, laudes, uma das horas menores, vésperas e completas. 5. Ninguém tem autoridade de dispensá-los disso, como padres ou diáconos transitórios. Ninguém. 5. E por que tenho que rezar 5 vezes? Por que não só pela manhã, uma oração comprida, espontânea, que eu me derrame todinho? Porque assim você não se forma. Não. A oração, veja, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, a conta gotas. Mas é uma besteira, eu hoje estou triste, me acabando numa fossa danada, vou rezar: cantai ao Senhor um canto novo, aleluia. Veja, é isso mesmo. Sabe para quê? Para que a sua tristeza seja formada pela palavra de Deus. Você saia do centro e abrace os sentimentos que Deus lhe dá para você. Você está triste, mas hoje tem muita gente alegre. Então deixe de olhar para o próprio umbigo e se abra para o sentimento da igreja. Ah, mas hoje eu estou tão feliz, tão alegre, e o salmo é uma fossa só. Tem piedade de mim, misericórdia, das profundezas eu clamo a vós, Senhor. Pois é, você está alegre, mas tem muita gente que está à beira do abismo. Tem muita gente sofrendo. Hoje quantos caíram? Vejam, a oração, e sobretudo a oração com a Escritura, a oração litúrgica, me amadurece, me forma, tira de mim. Porque como é a nossa oração? Senhor, eu te louvo. Senhor, olha para os meus amigos, para a minha família. Senhor, vê os meus projetos. Eu, tudo girando em torno de mim. Então, a oração dessa mulher, a insistência na oração. Nosso Senhor nos ensinou a rezar pedindo sempre. Veja a viúva, aquela outra mulher. A viúva que chega para aquele juiz, aperreia. O juiz diz: meu Deus, eu não temo a Deus nem respeito os homens, mas essa viúva vai acabar comigo. Não é? Eu vou fazer o que ela quer. Ela vai terminar um dia batendo em mim. E faz. E Jesus diz: escuta essa viúva, escuta esse juiz. Aperreia a Deus. Aperreie, peça. E a Escritura diz que Jesus, durante a vida dele, com clamor e lágrimas, muitas vezes, apresentou orações e súplicas ao Pai, pedindo que o livrasse da morte. E de tanto pedir,
Jesus foi conformando a sua vontade humana à vontade do Pai. E na hora da cruz estava pronto. Vejam, a gente é melhor do que Jesus? A gente é maior do que o nosso Salvador, que é uma pessoa divina? Pois bem, a oração deve ser insistente, confiante, insistente, humilde. Eu não tenho direito, Deus não tem obrigação de me dar nada. Me deu a vida, se acha um pouco, me deu o seu filho. O que mais vocês querem? Não me deve nada. Então não tenho direito adquirido. Humilde, segundo a tua vontade, Senhor. Vejam, a oração de quem é pobre, a pobreza de coração. Então, essa mulher, ela tem aquilo que a gente pode chamar de espírito de religião. Essa atitude de respeito humilde diante de Deus e do seu mistério. Tá certo? É este espírito de religião que nos faz calar o coração diante do Senhor, sem a pretensão soberba de pedir-lhe explicações, de cobrar-lhe presunçosamente soluções. Quantas vezes as pessoas perdem a fé porque não entendo como é que Deus permitiu isso? Não entendo como é que Deus permitiu a morte daquele parente meu. Não entendo como é que Deus permite a injustiça no mundo. Quanta pretensão. Julgar Deus. Exigir explicações de Deus. Vejam, esses ficarão sem resposta. Esses não verão a glória de Deus. É o caso aqui dessa passagem do Evangelho. Nós não compreendemos bem a atitude de Jesus. É dura, quase sem caridade. E aí? A gente vai julgar o Senhor? A gente vai censurar Jesus? Quem é besta entre os discípulos censurar Jesus? Vamos duvidar dele quando não compreendemos seu modo de agir no mundo e na nossa vida? É isto que a soberba humana faz. É isto que esta cananeia não faz. É isto que devemos aprender a não fazer. Ter um coração simples. Ter um coração de criança diante do Senhor. Eu coloquei aqui para vocês meditarem. E penso que é muito importante aprender isso no seminário. Deus é santo. É o santo de Israel. Isto é, Deus é aquele que, mesmo amorosamente dirigindo-se a nós na sua palavra, na sua misericórdia e na plenitude dos tempos no seu próprio Filho, permanece o outro, o incompreensível, aquele que nos ultrapassa. Nós não podemos prever o agir de Deus, não podemos enquadrá-lo nos nossos projetos. Ele é o Deus livre e soberano, mas não devemos nunca, por outro lado, ter medo dele. A gente não o entende. A gente sabe que os caminhos dele podem nos desconcertar, mas não precisa ter medo dele, porque ele já deu toda a prova de amor que tinha para nos dar. Ele entregou o seu Filho por nós. Em Jesus, ele nos revelou toda a sua fidelidade, todo o seu amor, toda a sua compaixão. Então, que cada um se examine nesta manhã. Tenho consciência da santidade de Deus, que eu não posso brincar com Deus, que eu não posso fazer Deus de compadre, que Deus não é o cara legal da Xuxa, o cara lá de cima. Deus não é isso. Isso é um boneco, esse Deus não existe. Deus é o santo. Deus é o eterno. Deus é o tão próximo, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eu não posso fazê-lo de compadre. Respeito com religiosa delicadeza tudo quanto se relaciona com Deus e seu mistério, ou ao invés sou desleixado, frio, distante para com as coisas de Deus. Não brinquem com as coisas de Deus. Não brinquem com os dogmas da fé. Evitem piadinhas, brincadeirinhas com as coisas santas. Porque quando a gente brinca com Deus,
aquele Deus vai se tornando um boneco, um ídolo, e a gente perde Deus de vista. Nunca esqueça, Deus se dá aos humildes, Deus se revela aos humildes, mas Deus se esconde dos soberbos. Por essas brincadeirinhas com as coisas de Deus, muitos padres perderam Deus. Perderam Deus de vista. Deus para eles não passa de um boneco. Ah, mas a gente é porque a gente é atual, é moderno, é maduro. Não, são somente tolos, levianos e cegos. Só isso. Só isso. Ateus práticos. Só isso. Com Deus a gente tem que ter toda a delicadeza do mundo, feita de amor, feita de carinho. Pois bem, eu coloquei aqui depois, para quem quiser usar rezando, uma oração aqui que se coloca diante de Deus, não é? que mostra a grandeza de Deus. Só a última linha aqui saiu, de vez em quando tem um errinho de português aqui, mas paciência. Se tu mesmo não revelares, não é ti, se tu mesmo não revelares o teu nome. A última linha aqui dessa oração. Bom, para terminar, hoje em dia, em nome de um certo senso crítico e de uma certa maturidade, temos opinião sobre tudo. Julgamos tudo, metemo-nos em tudo. Quantas reuniões, quantos livros escritos, quantas conferências e cursos para decidir o futuro da igreja e da vida presbiteral, para avaliar, criticar. E quão pouco espírito de religião. Quão pouca noção de que a igreja não é nossa, mas do Senhor, que o ministério não é nosso, mas de Cristo. Quanta incapacidade de abrir-nos para o sagrado, de acolhê-lo, ainda quando não caiba na nossa lógica. Hoje queremos tudo explicado, tudo lógico, claro, compatível com nossas opiniões e com nossa sensibilidade, como se Deus fosse para nós e não nós para Deus. Tá aí, vamos nas redes sociais, tantas opiniões sobre o Papa, sobre a igreja, cada besteira, cada idiotice, mas é assim. Todo mundo tem opinião sobre tudo, não é? Como deve ser a formação, como deve ser a igreja, como deve ser o bispo, como deve ser o mundo e como deve ser Deus. A gente tem opinião sobre tudo. E ai de Deus, se não se explicar direitinho e não se dobrar ao nosso pensar e ao nosso sentir. Mas assim, meus irmãos, jamais teremos a alegria de saborear a doçura do Deus verdadeiro. A Deus somente experimenta quem tem a coragem de prostrar-se diante dele com a humilde e pobre insistência dessa Ciro-fenícia, aceitando os seus modos e tempos, aceitando a sua vontade santa. Mas por que eu tenho que passar por essa situação? Calma, um dia você entenderá. Não peça para compreender agora o que Deus vai mostrar a você mais para frente. Os tempos são de Deus, os modos são de Deus. Confie, espere, se entregue a Deus. Veja, a Deus somente experimenta quem tem a coragem de prostrar-se diante dele com a humilde e pobre insistência dessa mulher. Nem tudo do agir de Deus nos é compreensível, pois, como diz a Escritura, eu acho linda essa frase, as coisas escondidas pertencem ao Senhor nosso Deus. As coisas reveladas, porém, pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que ponhamos em prática todas as palavras desta lei. Ou seja, Deus não nos revela tudo, não nos dá satisfações do seu agir. As coisas escondidas pertencem ao Senhor, não a nós. O que Deus nos revela não é para matar nossa curiosidade. O que Ele nos revela é para que a gente ponha em prática a sua vontade e nela encontremos a vida. Os judeus têm uma bênção, eu citei aqui da vez passada.
Bendito sejas tu, Adonai, nosso Deus, que guardas os segredos. Como é que eu perdi de modo improviso aquele amigo? Como é que morreu aquela pessoa tão jovem, com aquele câncer tão violento? Como é que aconteceu isso de tão grave? Pergunta sem resposta. Aí o crente verdadeiro se ajoelha, chorando, com um nó na garganta, olha para a cruz, que é o sinal máximo da fidelidade de Deus, e diz: bendito sejas tu, Senhor nosso Deus, que guardas os segredos. Eu não entendo, eu não sei explicar. Depois daquele tsunami no Japão, uma menininha japonesa perguntar ao Papa, que coisa mais linda, uma criança diante de um ancião, e a criancinha diz: querido Papa, por que Deus permitiu isso? Veja, como é que Deus permitiu que tantas criancinhas japonesas morressem, tantas agora estão infelizes, e o Papa pela televisão, para o mundo inteiro ver. Veja, aquele ancião sábio dizer: eu não sei. Que coisa mais linda. Que coisa mais linda. Veja, eu não sei. Eu não sou, né? Quer dizer, eu não sou dono do pensamento de Deus. Eu não sou dono da sabedoria de Deus. Mas o que eu sei é que Deus é amor. O que Deus consola e sustenta quem ficou e ressuscita quem partiu. Que Deus pode suscitar em nós sentimentos e ações para minorar, aliviar a dor daqueles lá. Mas eu não sei. Veja, essa é a resposta. Bendito sejas tu, Adonai nosso Deus, que guardas os segredos. Como o Papa, quando esteve no campo de concentração, em Auschwitz, ele diz: onde estava Deus? Onde estava Deus nessa hora? Aí, esses tolos chegam a dar... O Papa perdeu a fé? Não, tem fé demais no Deus verdadeiro, que o ultrapassa, não num boneco que ele manipula. Veja. Então, é esta atitude, meus irmãos. Pelo amor de Deus, desenvolvam na vida de vocês essa atitude diante de Deus. Para que vocês sejam homens de Deus, experimentados nas coisas de Deus. Que possam levar a luz de Deus, não a luz de vocês, a luz de Deus nas trevas desse mundo. Bom, para terminar, por que Jesus fez o milagre finalmente para essa mulher? Eu disse a vocês, Jesus só faz milagre como sinal do reino de Deus. Pois bem, essa mulher, essa pagã, pela pobreza interior dela, pela humildade dela, essa mulher estava pronta para acolher o reino. Veja, é verdade, Senhor, é verdade, nós somos cães. Mas, Senhor, eu estou te pedindo que o Deus de Israel me dê alguma migalha da misericórdia dele. Veja, o reino não tem fronteiras. Onde é que Deus reina? Deus reina em todo o coração que se faz criança diante dele. Deus reina em toda a vida, em todo o coração que não é prepotente, autossuficiente, mas se cala e se admira diante do mistério. Compreendem? Então, que Nosso Senhor nos ajude a ter as atitudes, olha que coisa, que Nosso Senhor nos ajude a ter as atitudes dessa pagã. Bom, coloquei aqui mais duas perguntas. Que imagem tenho de Deus? Lembre, o Deus revelado por Jesus é o Pai misericordioso, próximo, terno. Mas esse Pai é santo. Pai santo. Então, tão próximo e tão distante. Deus se revela, veja, tá certo? Mas ao mesmo tempo se esconde. Vejam no horto, em Marcos 14.
Jesus diz Abá, papai. Mas ao mesmo tempo esse papai se cala no horto e deixa o filho só. Tão próximo, tão distante. Veja, lembre do nosso pai Abraão, com 75 anos deixou a terra dele, Deus prometendo um filho. Com quase 100 anos, Deus aparece a Abraão à noite. Não temas, Abraão, eu sou teu escudo, tua recompensa será muito grande. Abraão faz, meu Senhor Deus, eu continuo sem filho. Quer dizer, já quase 25 anos nessa coisa, já estou com quase 100, já estou acabado. E Deus, não, Abraão, eu te amo. Veja, e vai naquele moído. Veja, Abraão tem que confiar nele. Tão próximo, tão carinhoso e tão distante, que não me explica por que faz assim. Não me explica por que me fez passar por isso. Não me explica. Eu tenho que confiar nele. Deus é o outro, o misterioso, o santo que se revela se escondendo e se esconde revelando-se. E aí, para vocês fazerem um exercício, hoje ou outro dia, recorde os modos de agir de Deus na sua vida que desconcertaram você. Como você reagiu? Creu? Adorou? Abandonou-se? Disse, faça-se, ainda que doa? Ou descreu? Duvidou? Rebelou-se? Saiu de fininho e disse, vou cuidar das minhas coisas, que já vi que nesse Deus eu não posso confiar. Qual foi a sua atitude? Pense um pouquinho. A gente toma cada susto quando a gente faz uma revisão dessa. O nosso auxílio está no nome do Senhor.